Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 8, 9 e o versículo de número 10. Quando os irmãos acharem, os irmãos digam amém. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15 e no versículo de número 8. E assim nós estaremos fazendo menção da palavra de Deus. Queremos fazer uma leitura coletiva juntamente com toda a igreja nesta noite. Eu quero que todos que já estão com as suas Bíblias abertas, vamos todos citar esses 3 versículos da palavra de Deus, que nos diz assim na minha versão: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Vamos repetir comigo este texto mais uma vez, para nós memorizar em nossa mente e no nosso coração, que nos diz assim: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Diga-se comigo: porque achei as dracmas perdidas. Porque achei as dracmas perdidas. Eu quero pregar nessa noite, subordinado a este tema, procurando as dracmas perdidas. Quantos querem encontrar dracmas aqui nesta noite? Aleluia. Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu gostaria, antes porém de ministrar a palavra de Deus, de dizer aos irmãos que eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite, principalmente quando nós vimos aqui as irmãs louvando a Deus, que é um sonho de estar pregando um dia que ela estivesse louvando a Deus, e Deus nesta noite realizou o meu sonho. Já estou realizado nesta noite aqui nesta igreja, de ver os irmãos também todos o adorando, este grande coral, essa igreja que tem um calibre espiritual muito grande. Nós estamos muito felizes de estar aqui juntamente também com o pastor desta igreja, o pastor Arnaldo, também as irmãs que estão na diretoria deste círculo de oração, esse congresso tão lindo, esse congresso maravilhoso, que eu sei que não é fácil as irmãs fazer a organização, organizar um trabalho de envergadura tão grande como este trabalho aqui neste lugar. Irmãos, nesta noite eu queria que os irmãos meditassem comigo no texto que nós lemos nesta noite. Eu sei, irmãos, que este texto é um texto que às vezes nós não deciframos qual é a importância deste texto bíblico. E quando nós lemos esta passagem bíblica, nós encontramos coisas profundas, coisas extraordinárias, que nós alegramos no momento que nós deciframos qual é o sentido deste texto. Irmãos, eu tenho em mãos um texto, uma expressão que expressa uma narrativa expressa por Jesus Cristo. Narrativa esta qualificada por parábola ou símile ou comparação a respeito de um costume oriental. Costume este que estabelecia que quando um jovem solteiro, quando ele interessava por uma jovem solteira, ele fazia com esta jovem um pacto constituído de 10 dracmas. 10 dracmas era o equivalente a 5 diárias de trabalho. 2 diárias, uma diária significava que ele receberia 2 dracmas. E este jovem, quando ele tinha 5 dracmas, ele estava no direito de aproximar-se de uma moça e pedi-la em casamento.
E no momento que ele iria pedir a mão da moça em casamento, o rapaz teria que ter no mínimo 10 dracmas nas mãos. Se ele não tivesse com 10 dracmas nas mãos, ele não poderia nem sequer aproximar-se da moça para pedir a moça em casamento. Este costume oriental era estabelecido que quando um jovem se interessasse por uma jovem solteira, ele tinha que ter nas mãos 10 dracmas. E quando ele tinha as 10 dracmas e ele já estava interessado em uma moça, ele então ia na casa do pai da moça, e quando ele chegava na casa do pai da moça, ele falava para o pai da moça que ele estava interessado em pedir a mão da filha dele em casamento. O pai olhava para o rapaz e diriam para ele: se você quiser pedir a mão da minha filha em casamento, você tem que ter no mínimo 10 dracmas nas mãos. O rapaz colocava a mão no seu bolso, pegava as 10 dracmas e mostrava para o pai da moça que ele tinha uma boa índole e que ele era um bom caráter e que ele já tinha um trabalho. Ele estava, irmãos, qualificado para assumir a responsabilidade de um casamento. Quando ele entrava na sala, então o pai da moça falava para ele: olha, então você vai agora dar nas mãos da minha filha essas 10 dracmas. Ele pegava as dracmas uma a uma e colocava na mão da moça e diziam para ela: olha, essas dracmas que eu estou entregando em tuas mãos é um símbolo da sua fidelidade. Eu vou voltar para a minha terra, eu vou trabalhar, eu vou fazer uma casa, eu vou comprar as mobílias, eu vou fazer de tudo para nós termos uma casa perfeita. Eu de tudo preparado. Então eu voltarei quando eu voltar com as 10 dracmas nas suas mãos. Essa fidelidade sua para com a minha pessoa. Se você perder uma dessas dracmas, tem o direito de repudiá-la, porque você não foi fiel a mim. Ele diria essas palavras, moça, e voltava para sua terra. Ele começava a trabalhar, ele começava a construir o seu lar, para depois ele vir buscar aquela noiva. A noiva então, depois que o noivo ia embora, ela então ficava na sua casa. Ela pegava aquelas 10 dracmas que o seu noivo tinha colocado nas suas mãos, e ela pegava e furava aquelas dracmas e amarravam, fazia a tiara, e dessa tiara ela amarrava na sua testa, simbolizando que aquela noiva, ela tinha um compromisso com o noivo. Onde essa passava, ela amarrava aquelas 10 dracmas sobre a sua testa, demonstrando que ela estava esperando o noivo voltar. Meus irmãos, quando nós lemos o texto desta noite, nós encontramos Jesus dizendo que esta moça, poderia ser que ela, no momento que ela recebeu as dracmas, ela perdeu uma daquelas dracmas, e no momento que ela perdeu uma daquelas dracmas, ela então sabia perfeitamente que ela não foi fiel ao noivo, e ela sabia perfeitamente que se o noivo voltasse, o noivo ia encontrar uma noiva infiel, e ela não seria digna de casar-se com o noivo. Quando nós analisamos este texto, nós entendemos perfeitamente que aquele noivo, ela simbolizava o nosso Senhor Jesus Cristo. A noiva simboliza essa igreja, e as dracmas simbolizam os dons do Espírito que o Senhor Deus colocou nas mãos da igreja. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nesta noite eu gostaria de vos dizer que muitas dessas noivas que receberam as dracmas das mãos do Senhor Jesus Cristo, nesta última hora já perdeu essas dracmas. E não estou sendo pessimista, mas eu quero ser sincero no proferir que tem muitas pessoas que dizem que faz parte do corpo da noiva de Cristo, que um dia recebeu essas dracmas, começou com as dracmas das mãos, eles então receberam, hoje não teve mais o zelo, não tem mais o cuidado, não tem mais aquela sensibilidade de cuidar daquilo que Deus entregou
entregou em nossas mãos, mas nessa noite eu venho como servo do Senhor para profetizar na tua vida. A partir de hoje, as dracmas de novo na tua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aqueles que creem no que eu estou pregando